Bom dia, meu irmão. Nesse momento nós vamos estar dando início ao nosso culto. E eu gostaria de fazer uma leitura bíblica com você, que se encontra em Salmos, do versículo 1 até o versículo 6. Então eu vou estar lendo. Aleluia! Louve a Deus no seu templo. Louve o seu poder que se vê no céu. Louve o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Louve a sua imensa grandeza. Louve a Deus com trombetas. Louve com harpas e liras. Louve o Senhor com pandeiros e danças. Louve com harpas e flautas. Louve a Deus com pratos musicais. Louve bem alto com pratos sonoros. Todos os seres vivos louvem ao Senhor. Aleluia. Nesse momento, assim como esse texto tem falado aos nossos corações, que você possa nesse momento estar louvando ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma. Amém? Eu vou estar orando nesse momento. Senhor nosso Deus, Senhor Pai, graças damos por esse dia, graças damos por essa manhã, Deus, que o Senhor separou para estarmos louvando, engrandecendo o seu santo nome, Pai. Que o Senhor possa estar falando no coração de cada um de nós, Deus, aqui no templo, Deus, e nas nossas casas, Deus, que o Senhor possa estar falando através, Pai, dos louvores, ou das mensagens, Deus, através do pastor Belo que vai estar pregando, Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a vida do teu servo, Deus. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus, amém. 1, 2, 3, vai! Confesso que sou fraco, preciso ouvir tua voz. Ela é meu combustível para caminhar essa vida em tua direção. Confesso que sou fraco e preciso ouvir tua voz. Ela é meu combustível Para caminhar essa vida em tua direção. Senhor.
Muito bom dia, meu senhor, muito bom dia, minha senhora, muito bom dia, meu jovem. Que bom a gente poder estar aqui celebrando ao nosso Deus, dizendo sobre esse amor, um amor que não falha, um amor que é eterno, e por isso nós celebramos. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Jesus, tu és o mesmo pra sempre. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer,
seus olhos nesse momento. Fale com Deus aí na sua casa. Nesse domingo, fale com Ele. Entregando os primeiros momentos da sua semana. Dizendo: Pai, nós cremos que o seu amor não falha. Nós cremos que o Senhor está no controle. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos em Ti. Cremos nesse amor que é eterno. Cremos nesse Deus que é imutável. Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo. Não há outro nome. Não há ninguém maior do que o nosso Deus. Fale com Deus no seu coração. Feche seus olhos e fale com Ele na sua casa. Coloque diante dele a sua vida, a sua família. Exalte ao Senhor. Não há um outro nome igual, maior que a terra, céu e mar. Sua glória todos hão de ver, e a Ele se render. Igual
O teu nome nos traz esperança. O teu nome nos traz esperança. E nós queremos, Pai, ouvir a tua voz. Nessa manhã, eu quero te convidar, você que veio adorar o Senhor através do seu dízimo, da sua oferta. Esse é o tempo onde nós queremos participar também. Nós queremos também participar da nossa adoração através daquilo que o Senhor tem nos dado. Está sendo disponibilizado agora na tela aí do seu computador, do seu celular ou da sua TV, a conta da nossa igreja, também um QR Code, onde através dele você pode entregar a sua oferta, o seu dízimo, celebrar o Senhor, agradecer por tudo que Ele tem nos feito. Ainda que a gente viva períodos difíceis, com certeza o nosso Deus está nos controlando. Com certeza o nosso Deus está cuidando de nós. Com certeza Ele está nos sustentando com as suas mãos. E essa é a razão de sermos gratos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e fale com Deus. Você que veio adorar o Senhor com a sua oferta, você que deseja adorar o Senhor com a sua oferta, o seu dízimo, pode fazer isso durante essa canção. Fale com Deus. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abram os céus, O teu reino vem, nossa festa no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem,
nossa festa, no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa, no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa, no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa, no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa, no nosso Deus. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre muito bom poder compartilhar da palavra de Deus, é sempre muito agradável, porque a palavra de Deus, ela nos enriquece, ela nos esclarece, ela nos ensina, nos conduz, e é exatamente sobre ela que eu gostaria de falar contigo nesse momento. E é por isso que eu queria te convidar para poder ler um texto da palavra de Deus, e após a leitura nós vamos orar e pedir o discernimento do Espírito Santo para que Ele possa nos conduzir sobre aquilo que Deus deseja falar conosco nesse momento. Eu queria que você aí acessasse sua Bíblia, abrisse sua Bíblia ou acompanhasse o texto que está em Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1. Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1, fala da tentação de Jesus, aquele momento após o seu batismo, quando ele é conduzido ao deserto para ser tentado. E diz assim a palavra de Deus: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens e a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus também lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O diabo ainda levou Jesus
a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. E então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Senhor amado Deus, bondoso Pai, nesse momento, clamamos ao Senhor, pedindo que o Teu divino Espírito possa nos conduzir, nos ensinar, nos orientar. Abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, para que possamos aprender e entender a Tua vontade através da Tua palavra nesse momento. Em nome de Jesus, oramos. Queridos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a importância da palavra de Deus. O que nós vamos destacar nesse momento é sobre exatamente algumas coisas que têm acontecido e sobre a importância de nós valorizarmos a palavra de Deus nos dias de hoje. Muitas das vezes nós vemos, em muitas ocasiões, a palavra de Deus sendo menosprezada, sendo desvalorizada, ela não sendo dado o devido crédito a ela. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a sua reflexão, para a minha reflexão nesse momento: como você tem visto e valorizado e aplicado a palavra de Deus na sua vida? O apóstolo Paulo, ele vai dizer que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução, a fim de que todo homem seja perfeito. A palavra de Deus, ela vem nos ajudar a buscar a perfeição que Deus deseja para nós e a perfeição que nós precisamos alcançar. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Mas o apóstolo Paulo também, na sua carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, vai dizer que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que nós tenhamos esperança. Além de ser escrito para o nosso ensino, é para que nós possamos ter esperança. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, a palavra de Deus, ela se cumpre, a palavra de Deus, ela tem um propósito específico e nós precisamos aprender sobre isso. Jesus, nesse texto, que é o relato da tentação, após um período longo, onde ele passa por um longo período de jejum, ele acaba nos ensinando algumas coisas nessa experiência. A primeira é que nós vemos que Satanás, ele é astuto e ele tenta enganar Jesus. E ele vai primeiro apelar para a necessidade física de Jesus. Jesus já tinha 40 dias que não comia nada, estava com fome, e ele vai tentar Jesus exatamente na sua necessidade. Assim como muitas das vezes acontece conosco, o inimigo tenta nos tentar exatamente nas nossas necessidades. Sem sucesso, sem conseguir modificar nada, porque Jesus, ele vai responder Satanás através da Escritura. Satanás então leva Jesus ao pináculo do templo e apela para a autoridade de Jesus. O versículo 5, parte B, vai dizer assim: Satanás diz para Jesus: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. Ou seja, ele vai apelar para a autoridade de Jesus. Depois dele apelar para a autoridade de Jesus, ele também leva Jesus a um alto monte, tenta seduzir Jesus. Ele mostra a Jesus tudo o que havia no mundo. Versículo 8, parte B, vai dizer: mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. Ele tenta seduzir. Primeiro ele apela para a necessidade, para a fome. Depois ele apela para a autoridade. Depois ele vai apelar também para algo que está no coração. Ele vai tentar seduzir Jesus. Mas em todos os momentos a resposta de Jesus, ela é única: está escrito. Está escrito. Satanás ainda está agindo. E nós muitas das vezes não percebemos isso.
Muitas das vezes nós, assim como aconteceu com Jesus, e esse texto nos ensina exatamente isso, se Satanás foi astuto e sagaz, e ele acreditou que podia seduzir ou enganar Jesus, usando até a palavra de Deus, muitas das vezes ele continua fazendo, agindo da mesma forma e tentando nos enganar nas mesmas coisas. Se primeiro ele vê as necessidades e tenta usar aquele momento de fraqueza, de debilidade, de necessidade de Jesus contra Jesus, para fazer Jesus pecar, é assim que ele faz conosco. Muitas das vezes ele olha para as nossas necessidades, ele olha para aquilo que nós queremos, para aquilo que está interferindo muitas das vezes nas nossas emoções naquele momento, e ele apela para tentar nos derrubar. Me lembro de Esaú. Esaú, ele volta do campo e ele chega cheio de fome, e lá estava o seu irmão Jacó, e Jacó tinha acabado de preparar um prato de lentilhas, um guisado, tinha preparado uma refeição, e Esaú, cheio de fome, cheio de necessidade física, naquele momento ele apela exatamente para isso, ele troca a sua primogenitura por um prato de comida. Muitas das vezes nós trocamos as dádivas de Deus, as bênçãos de Deus, aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem oferecido, por uma necessidade momentânea e passageira. Nós precisamos aprender a suportar as nossas dificuldades. Assim como Satanás fez com Jesus, ele ainda tenta seduzir nosso coração, nos conduzir a prazeres momentâneos, a coisas que vêm satisfazer a nossa vida. Muito comum ele tentar agradar os nossos olhos, mostrar o mundo, mostrar as coisas que estão no mundo, mostrar as coisas que podem agradar o nosso coração, nos satisfazer momentaneamente, e muitas das vezes nós nos esquecemos que essas coisas são passageiras. Satanás fez isso com Eva no jardim, na primeira tentação. Diz o texto lá em Gênesis 3, que Eva olhou para a árvore após conversar com a serpente, e ela viu que a árvore era boa, ela viu que era desejável, ela viu que era agradável, mas, queridos, a própria palavra de Deus vai dizer que o coração do homem é enganoso. A própria palavra de Deus vai dizer que nós muitas das vezes podemos errar, pecar, porque nós inclinamos para o que está na nossa frente e deixamos de lado a palavra de Deus. O que Eva precisava ter pensado naquele momento era o que estava escrito, era o que Deus tinha falado, não era a árvore boa, não era o que estava diante dos olhos dela, que aparecia agradável e desejável. Só que muitas das vezes nós trocamos aquilo que Deus nos oferece por algo agradável, por algo desejável, por algo que está diante de nós. Quando Satanás não consegue muitas das vezes nos fazer desviar do seu caminho, muitas das vezes ele, assim como tentou fazer com Jesus, faz conosco. Ele tenta antecipar aquilo que Deus tem para nós, porque bênção fora do tempo não é bênção, irmãos, porque tudo tem o seu tempo. Há tempo para todo o propósito de Deus. Deus tem algo determinado para a minha vida, Deus tem algo determinado para a sua vida, Deus tem algo preparado por você, para você, mas entenda, há um tempo determinado para isso acontecer, e nós precisamos entender isso. Quando Satanás leva Jesus àquele alto monte, mostra todos os reinos. Jesus é rei. Jesus é rei sobre todas as coisas. Jesus veio para reinar sobre céus e terra. Só que naquele momento ainda não tinha chegado esse tempo. E interessante que Satanás tenta antecipar aquilo que já estava preparado para Jesus. Ele diz: eu te dou todos os reinos, todo o mundo. Mostrou toda a glória e disse que daria tudo a Jesus, se ele o adorasse.
É interessante como Satanás tem seduzido e mostrado a algumas pessoas o mundo, oferecido esses prazeres, e muitas pessoas têm trocado as dádivas de Deus por aquilo que Satanás tem oferecido. Querido, eu gostaria de dizer duas coisas para você aqui, ou melhor, uma coisa bem específica, dividida em duas coisas. Só há duas formas de Satanás tocar na sua vida. Só há duas formas do diabo tocar na sua vida. A primeira delas é se Deus permitir. E Jó é o maior exemplo disso. Satanás vem de rodear a terra, e Deus mostra Jó a Satanás. E Deus permite, para um cumprimento de um propósito, Deus permite que Satanás tocasse em Jó. Porque se não houvesse permissão, ele jamais poderia ter tocado em nada. Querido, Satanás não pode fazer nada conosco se Deus não permitir. Mas também há uma outra verdade em torno disso, que é, Satanás também pode tocar se você permitir. Se Deus permitir, mas se você também permitir. Porque a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Quem? Eu ou você. Há uma possibilidade, porque a palavra de Deus diz que nós devemos fugir da aparência do mal. A palavra de Deus diz que nós não devemos dar lugar ao diabo. E Jesus mostra, ou melhor, Jesus nos mostra nesse texto, nessa passagem, com essa experiência, a importância das Escrituras na nossa vida. A importância das Escrituras para os nossos dias. Jesus, ele vai nos ensinar e ele vai mostrar ainda, em outros textos, que ele reconhece a autoridade das Escrituras. Enquanto muitos hoje tentam desmerecer, desvalorizar a autoridade do que está escrito, a autoridade da palavra de Deus, Jesus, ele vai fortalecer a autoridade das Escrituras. Mateus capítulo 19, versículo 4, Jesus vai dizer, não tendes lido o que o Criador tem feito desde o princípio? Homem e mulher, Jesus está valorizando a referência bíblica da criação. Enquanto muitos aí, concorrentes filosóficas, começam a criar outras filosofias para a criação, outras teorias para a criação, Jesus fortalece a teoria de que Deus é o Criador de todas as coisas e nós fomos criados por Deus e tudo que existe vem de Deus. Mateus capítulo 24, ele vai dizer, assim como foi nos dias de Noé. Muitos têm dito que o dilúvio não aconteceu. Jesus fortalece dizendo que houve o dilúvio, citando Noé. Jesus vai dizer em Lucas 17, versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló, relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Mateus capítulo 12, versículo 40, Jesus vai dizer que Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, e esse seria o sinal que eles viriam. Jesus, ele vai pegar textos em que muitos hoje tentam desmerecer, tentam desvalorizar, que muitos tentam distorcer, que muitos tentam dizer que não é verdade. E Jesus pega exatamente esse texto e ele cita entre outros personagens como Moisés, como Elias, como Isaías. E Jesus cita diversas vezes, mostrando a autoridade das Escrituras. E eu queria destacar 4 coisas para nós guardarmos no nosso coração. Porque Jesus, ele não só reconhece a autoridade, como ele validou os textos que ali estão. Existe uma corrente que começa a pregar por aí que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse.
Tudo que foi escrito, tudo que foi ensinado, como citei no início, foi para nosso ensino, foi para nos direcionar, foi porque tinha um propósito de Deus que isso chegasse até nós, e é a palavra de Deus, e tanto é a palavra de Deus que Jesus, ele vai fortalecer, e Jesus vai citar, e Jesus vai falar sobre esse texto, sobre esses textos, e exatamente sobre textos que muitos têm contestado. Se nós estamos contestando esses textos, estamos contestando Jesus. Queridos, entenda uma coisa, Jesus não ia tratar como verdadeiro, guarde isso no seu coração, Jesus não ia tratar como verdadeiro o que não é verdadeiro. Enquanto muitos tentam desvalorizar, Jesus trata como verdadeiro. E se nós permitimos que o nosso coração entenda que isso não é verdadeiro, nós estamos dizendo que o que Jesus disse não é verdadeiro. Jesus quer nos dizer, Jesus quer nos ensinar, ou isso é palavra de Deus e merece crédito, ou isso não é palavra de Deus e não merece crédito. É isso que ele está nos ensinando, que se aqui está as Escrituras e a palavra de Deus, isso merece crédito, nós precisamos seguir. É interessante que o inimigo ele tem tentado de todas as maneiras distorcer a palavra de Deus, e tem um texto que eu gosto muito de usar como exemplo, que é Atos, se não me engano, capítulo 16, quando Paulo estava pregando e anunciando o Evangelho, e atrás deles vinha uma mulher dizendo: estes que são servos, que vos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E ela fica andando e caminhando durante dias atrás de Paulo e dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo e anunciava o caminho da salvação. E Paulo, incomodado com aquilo, volta para aquela mulher e expulsa o espírito que nela estava. Muitas das vezes nós não entendemos e ficamos com uma interrogação, ou até pregamos coisas que não devemos porque não compreendemos o que estava acontecendo. Paulo era servo do Deus Altíssimo? Era. Paulo anunciava o caminho da salvação? Anunciava. O que ele estava fazendo era verdade? Era. Então por que Satanás ficaria atrás de Paulo, usando aquela mulher, confirmando exatamente o que estava na palavra? Por que ele haveria de fazer isso, fortalecer a palavra de Deus? Na verdade, queridos, ele não estava fortalecendo a palavra de Deus. Na verdade, ele estava, de forma muito astuta, distorcendo aquilo que estava na palavra. Porque Paulo estava num contexto grego, e os gregos acreditavam em vários deuses. E quando ela dizia, estes são servos do Deus Altíssimo, assim, na visão dos gregos, havia um Deus acima de todos os outros deuses. Só que nós sabemos que só há um Deus. Se Paulo tivesse num contexto judaico, não teria problema algum, porque os judeus estariam entendendo que Paulo estava falando de Jeová, do Deus criador dos céus e da terra. Mas num contexto grego, isso criou confusão. E esse é o grande problema dos dias de hoje. Satanás tem distorcido a palavra, criado confusão no nosso coração, nos levando a acreditar em coisas que a palavra não está nos orientando. E é por isso que nós temos que aprender a entender a palavra de Deus como ela é, como verdade absoluta. Outra coisa que Jesus vai nos ensinar, vai nos mostrar, é que não existe uma forma de se relacionar com parte da palavra de Deus. Ou eu me relaciono com toda a palavra de Deus, ou eu não me relaciono. É muito comum algumas pessoas desejarem se relacionar somente com a parte que lhe cabe, somente com a parte que lhe interessa, somente com a parte que lhe é agradável. Quando conflita um pecado, quando conflita uma atitude, quando conflita com algo que se está vivendo, que não agrada a Deus, muitas pessoas tendem a não querer ouvir, a se distanciar e a não dar crédito. Jesus está nos ensinando, queridos,
que nós precisamos aprender a nos relacionar de forma inteira com a palavra de Deus. João capítulo 4, versículo 39 e 40, ele vai dizer: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E não veis que é de mim que elas dão testemunho? Mas não quereis vir a mim para ter vida eterna. Jesus critica aquelas pessoas que estavam examinando as Escrituras, buscando encontrar na palavra de Deus a vida eterna. Só que quando a vida eterna estava diante deles, eles não conseguiram ver que as Escrituras falavam exatamente de Jesus. É muito comum nós lermos, mas não querermos entender o que a palavra de Deus está falando aos nossos corações. Uma terceira coisa que Jesus nos ensina, nesse texto ao ser tentado, ele vai nos ensinar não apenas que reconhece a autoridade das Escrituras, mas como também que diz que independente do que está por vir, ele iria viver de acordo com tudo o que está escrito e não aceitaria nada diferente disso. Jesus está dizendo: eu não creio apenas, tenho convicção, certeza que esta é a autoridade máxima, mas eu também estou dizendo através da minha atitude nesse momento aqui, que eu vou viver tudo o que está nela, independente do que qualquer coisa, e eu não aceito nada diferente disso. Como temos pessoas que têm aceitado coisas diferentes da palavra. Tem sido dias difíceis, é verdade, mas muitas das coisas que acontecem na nossa volta, se nós pararmos para prestar atenção, é porque há pessoas que estão vivendo diferente, de forma diferente daquilo que a palavra diz. Há pessoas que estão vivendo em desacordo com a palavra de Deus. 1 Coríntios 4, versículo 6, vai dizer que nós não devemos ir além daquilo que está escrito. Devemos conduzir, irmãos, a nossa vida dentro do que está escrito. O que limita, o parâmetro é a palavra. Até onde nós podemos ir, o que limita é a palavra. Até onde nós podemos andar, o que limita é a palavra. O que nós podemos ou não, devemos ou não fazer, o que limita é a palavra. Porque quem melhor do que Deus, através da sua palavra, para nos dizer o que nós devemos ou não fazer, para dizer o que é ou não melhor para cada um de nós. E quarto, para nós concluirmos, eu quero dizer que Jesus ainda ressalta a importância de ser orientado pelo que está escrito. A importância de ser orientado pelo que está escrito. Jesus, ele não manifestou nenhum poder sobrenatural no momento da tentação. Jesus não fez nenhum milagre. Jesus não fez nada ali naquele momento de sobrenatural. A única coisa que Jesus fez é responder ao tentador através da palavra. Será por quê? Será que é porque ele sabe que dentro de nossas limitações a palavra é mais do que suficiente para nós vencermos? Que a palavra é mais do que suficiente para nos conduzir, para nos limitar, para nos direcionar, e que nós não vamos ter desculpas diante de Deus em responder para Ele que fizemos isso ou aquilo por causa disso, porque alguém pediu, porque alguém nos conduziu, porque alguém fez. Queridos, Jesus nos ensina: viva pela palavra, aplique a palavra, creia na autoridade da palavra, porque a palavra tem promessa para nossas vidas. Deuteronômio 28 vai dizer que se nós atentamente ouvirmos a voz do Senhor
E vai começar a dizer ali uma série de coisas boas que vai acontecer na nossa vida. Diz que Deus vai cuidar de nós, diz que os céus vão abrir, diz que nós vamos ter tudo aquilo que precisamos, diz que Deus estará presente o tempo todo, se nós atentarmos e ouvirmos a voz de Deus. É isso que Deus espera de nós, que nós venhamos atentar e ouvir a voz de Deus. Em tempos de tantas vozes, em tempos de tantas coisas que as pessoas têm falado aos nossos ouvidos, nesse momento eu queria que você guardasse apenas uma coisa: guarde o que está na palavra, valorize a palavra. Josué vai dizer lá no livro de Josué, capítulo 23, esforçai-vos, pois, para guardar e cumprir tudo o que está escrito. É o que está na palavra de Deus. Deus orienta Josué a se esforçar, a guardar o que está escrito. Há bênçãos, há cuidados, há promessas, há presença para aqueles que guardam a palavra. Mas o oposto também é verdade. Porque se você ler no mesmo texto de Deuteronômio, vai continuar dizendo do que acontece com aqueles que não guardam a palavra. Nós precisamos entender que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Muitas das vezes, nesses tempos de crise, nós começamos a se questionar: onde está Deus no meio de tudo isso? Cadê Deus que não está agindo? Queridos, Deus está no mesmo lugar onde nós, quando nós estávamos distantes dele. É interessante que quando nós passamos por crise, muitas pessoas querem se questionar e perguntar onde está Deus. Mas quando está tudo bem, muitas pessoas se esquecem da existência de Deus. É comum, num momento difícil, se lembrar de Deus, mas é comum, quando se está num momento de bonança, se esquecer de agradecer que Deus está ali também. Muitas das vezes, quando as coisas estão ruins, queremos responsabilizar Deus. Quando nós nos distanciamos da palavra, quando nós pecamos, quando nós caminhamos para fazer tudo aquilo que não agrada a Deus, não nos lembramos de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que com Deus não se brinque nem se zomba. Por quê? Porque tudo aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Se há um princípio na palavra, é que Deus permite que nós venhamos a plantar o que queremos, mas Deus jamais vai permitir que nós venhamos a colher daquilo que não plantamos. É imprescindível lançar as sementes certas. É imprescindível viver da maneira certa. Jesus, nesse texto, nos ensina que Satanás é astuto, que ele vai tentar seduzir e nos enganar através das nossas necessidades. Vai tentar seduzir o nosso coração com os prazeres do mundo. Vai tentar também elevar o nosso ego, buscando aquilo que nós temos no interior, que é muitas das vezes o desejo por poder, por autoridade. Mas Jesus vai nos ensinar que se caminharmos pela palavra, e que a palavra é mais do que suficiente para nós vencermos, vai nos ensinar que independente do que o mundo tem falado, ele deu crédito e valorizou, fortaleceu a palavra, citando textos do Velho Testamento, que muitos hoje têm desvalorizado. Jesus valorizou Moisés, Jesus valorizou o que aconteceu com Jonas, Jesus valorizou o que aconteceu com o povo, Jesus valorizou vários profetas, Jesus mostrou a criação, quando muitos hoje têm dito que a criação não é dessa forma, mas Jesus valorizou. Ou nós
damos crédito à palavra como ela é, ou essa palavra não é verdadeira. E eu queria te convidar nessa manhã a aceitar o convite de Jesus em obedecer a palavra, em crer na autoridade das Escrituras, porque a Bíblia é imutável. Como tem sido a sua relação com a palavra? A palavra nos orienta, a palavra nos ensina, a palavra nos aproxima de Deus, a palavra nos mostra a vontade de Deus, a palavra nos dá exatamente o direcionamento correto para as nossas vidas. É a palavra, mas não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. E Deus quer, através da sua palavra, nos levar a um outro nível de intimidade, a um outro nível de proximidade. Não há como nós ouvirmos a voz de Deus se não lermos a palavra. Existem pessoas que anseiam por ouvir Deus, por ouvir a voz de Deus, mas a Bíblia fica fechada a semana toda. A Bíblia fica fechada às vezes o mês todo. A Bíblia muitas das vezes ela não fica só fechada, ela fica esquecida e alguns nem sabem aonde colocaram. Quantas vezes algumas pessoas só se lembram de pegar na Bíblia ou de acessar a Bíblia, que é mais comum hoje, quando o pastor pede para ler um texto, quando uma mensagem vai ser pregada, ou no domingo seguinte, ou às vezes até mais. Queridos, a palavra é muito mais importante do que você tem imaginado. Damos atenção a tudo. Damos crédito a tantas coisas que têm aparecido na nossa volta. E aí nós até divulgamos essas coisas. E depois descobrimos que é fake news. Mas muitas das vezes não valorizamos o que Deus falou. Valorizamos o que alguém disse que é verdade, porque apareceu lá na rede social, dizendo que ele tinha gabarito suficiente para falar sobre aquilo. Valorizamos tantas coisas que têm aparecido que são mentiras. Valorizamos tantas coisas que têm muitas das vezes entrado em contradição ou se contrapondo à palavra. Mas nos esquecemos de quem é Deus. Nos esquecemos de quem temos que dar crédito. E muitas das vezes queremos, em tempos de crise, cobrar de Deus que Ele faça alguma coisa. Deus está fazendo, irmãos. Com certeza Deus está fazendo. Mas nós precisamos querer entender, ouvir, aprender e se aproximar de Deus. Que nesse dia, que nessa manhã, que nesse momento, assim como Jesus valorizou a palavra, deu crédito à palavra, deu autoridade à palavra, venceu a tentação pela palavra, usou a palavra, é isso que gostaríamos de desafiar você nesse momento, a fazer um mergulho profundo na palavra e torná-la viva e eficaz na sua vida. Que Deus possa completar, que Deus possa conduzir e que Deus possa falar profundamente ao seu coração através da sua palavra. Feche teus olhos, aí onde você está, da forma que você está, pare por um segundo, por um minuto nesse momento e vamos fazer uma oração. Vamos pedir a Deus para, através da sua palavra, nos ajudar. Se você não tem se sentido motivado a ler a palavra, sinta que Deus está falando ao seu coração e te fazendo um pedido nessa manhã. Ore e leia mais a palavra. Busque mais de Deus. Se queremos mais de Deus, precisamos buscar mais. Precisamos conversar mais com Deus, orar mais, ler mais e se envolver mais com Deus. Não há como ter mais de Deus se buscamos de menos. Senhor amado Deus e bondoso Pai,
Que nesse momento a palavra do Senhor se torne relevante ao nosso coração, que ela possa cumprir com o propósito a qual foi mandada, que ela possa despertar no nosso coração o desejo, a necessidade, não apenas de buscá-la, mas de vivê-la, de cumpri-la e de experimentá-la à luz do que ela é, viva e eficaz. Que nós possamos nos entregar, nos derramar na Tua presença, para que possamos aprender mais de Ti. E Pai, em nome de Jesus, não permita que nós venhamos passar um dia sequer sem ter contato profundo com a Tua palavra. Não permita que o nosso coração venha se distanciar. Que esse livro não seja um livro da nossa biblioteca, mas seja a Tua palavra nos conduzindo dia após dia, nos ensinando, nos consolando, nos orientando e nos mostrando qual é a Tua vontade. Ajuda o Teu povo para que o Teu povo possa aprender mais de Ti através da Tua palavra. Que nós possamos ouvir menos as vozes do mundo e ouvir mais a voz de Deus. Ouvir mais a orientação de Deus, ouvir mais o direcionamento de Deus, ouvir mais de forma que a nossa vontade venha afundar nas profundezas e a Tua vontade venha emergir em nós, nos direcionando e nos fazendo ser nova criatura. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus possa lhe abençoar e lhe conduzir nesses dias através da sua palavra. Amém, irmão. Como é bom a gente poder celebrar o Senhor, como é bom a gente poder louvar o nosso Deus, né? Ouvir a palavra aí do pastor Belo. Pastorzão, Deus abençoe a sua vida, muito bom te ouvir. Eu quero te desejar um bom domingo, que Deus abençoe muito a sua família, que Deus abençoe a sua casa, traga paz aos nossos corações e logo mais à noite, às 18h30, nós estaremos juntos de novo aqui mais uma vez para celebrar a Deus, agradecendo por tudo que Ele tem feito. Deus te abençoe, um bom domingo e uma boa semana.